Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Considerando que todos os membros dessa comissão estão presentes, convoco uma reunião após o encerramento da presente audiência para novas deliberações. Iniciaremos os trabalhos de hoje com a senhora Priscila Cardoso de Araújo. Em seguida, prosseguiremos com a oitiva do senhor Marcelo Aparecido de Castro. Agradeço a testemunha e eu preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, reservado o direito ao silêncio nos casos que se autoincriminem. Como a gente disse, vale destacar aqui que, apesar da condição de testemunha, tem essa prerrogativa de você permanecer em silêncio nos casos de autoincriminem, conforme tem lá no habeas corpus que foi concedido no âmbito dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação em áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. A gente vem adotando aqui na comissão, Priscila, de dar um tempo para a testemunha, antes de iniciar o depoimento, fazer as moderações que você acha necessárias, se apresentar, falar um pouquinho da sua função, do vínculo com a FEMA. Então a gente passa a palavra para você, se você quiser fazer o uso desse expediente. Tá. Mais uma vez, bom dia a todos. Estou aqui à disposição de vocês. E eu entrei na FEMA em 2011, exerço o cargo de assistente administrativo no setor de recursos humanos. Trabalho eu, Marcelo e uma estagiária lá. E entrei e estou até hoje na mesma função. Iniciando as perguntas, então, você pode explicar detalhadamente quais que são as suas funções lá no departamento de RH? Como é que vocês dividem o trabalho, você e o Marcelo? O que está na sua atribuição, o que está na dele? Eu sou mais da rotina assim, do cotidiano, tá? Eu controlo e-mails, WhatsApp, a gente administra a UPA e controlo atestados, ECOM, elaborações de editais, contratações, RPA, rotina mesmo assim, sou eu que dou andamento nas atividades. Perfeito. O ponto, atestado também. A parte de... O ponto, inclusive, dos docentes? Não, ponto dos funcionários. Ponto do administrativo. Isso. O ponto do docente não é nós que controlamos. Tá. E a parte da folha de pagamento? É toda a competência do... O Marcelo é o supervisor, né? Então, todos os ECOMs têm que ter Eu tenho acesso ao ECOM, mas ele tem que verificar, ele olha e aí eu posso até ajudar ele a conduzir o processo, mas ele que tem que me orientar o que fazer. Da parte da folha de pagamento, tá? Os outros é da minha competência. E você chega a fazer os lançamentos também dessa folha de pagamento? Se ele pedir e precisar, eu faço, mas com orientações. O Marcelo, então, na prática, ele é meio que seu superior. Sim. Lá no departamento. Sim, ele é meu superior. E lá é você, o Marcelo e a estagiária. Isso. Só, né? Só. E quais são as funções da estagiária nesse processo? Ela ajuda no que a gente precisa. Pede para atender telefone, ajuda a gente a responder o WhatsApp. Mas não chega a mexer nessa parte de folha? Não. Nada disso. E o Marcelo faz esse trabalho da confecção, o lançamento da folha de pagamento sozinho? Ou ele conta com a ajuda de mais alguém fora do departamento? Você fala lançamento, essas coisas? Isso. Não, a responsabilidade é dele. E como é que funciona para
esse processo do lançamento, vocês recebem isso via Econ? Via Econ. E como é que vem? Que tipo O de Econ documento chega que é? pra gente, aí ele tem qualquer processo que a gente faça, tem que estar autorizado pela direção. Pela direção acadêmica. Direção IMESA e direção acadêmica. Quem recebe esses Econs? Como, assim, quem recebe? Ele vem pro departamento. Do departamento. Então você e o Marcelo Eu, recebem. sim, mas é tudo supervisionado pelo Marcelo. Eu não faço folha de pagamento sem consultá-lo. E como é que esses Econs chegam? Vem, assim, eu quero entender esse processo de chegar lá no RH, não sei se chega o controle de ponto, não sei se chega o Tudo direito importado. assinado, tudo importado no sistema. Isso. Eles Então, importam pra gente. então, na prática, o RH não olha se essa aula foi efetivamente prestada, ele só lança. Exatamente. Entendi. E aí ele vem em um arquivo fechado, como se fosse uma planilha, ou ele vem professor a professor? Por exemplo, o diretor lança assim, professor tal prestou tantas horas. Olha, esse eu não vou saber agora eu não consigo te responder como que é oficialmente como que vem o documento. Se você quiser oficializar, pedir pra gente aí, a gente manda pra você. Entendi, mas é por Econ que É, esse por documento Econ. chega. A Tá. forma dele, E você sabe o nome desse documento? Tem algum ficha específica, alguma coisa pra gente saber, pra pedir aqui? mas assim, você fala especificamente do ponto. O ponto é o ponto eletrônico de todos os professores. Eu falo assim, por exemplo, no caso concreto, pra gente ficar mais fácil. Professor Eduardo Augusto Vela. Vem lá a folha de pagamento dele, ela é mandada para o RH. Em algum momento, isso é feito um cálculo em cima das verbas, tem lá diversas verbas. Como é que vocês sabem se foi 1 hora de aula ou se foi 10, entendeu? Esse documento que fala as horas, ele vem da onde? Vem do IMESA. Vem do IMESA. É. Eles que controlam toda a parte acadêmica. Entendi. A gente só lança no sistema. Então esses Econs vêm todos do IMESA para Isso. pagamento. Referente a professores, sim. Entendi. E esse documento do IMESA, ele é referente a todas as verbas ou tem algumas verbas que não são do IMESA? Porque, por exemplo, olhando aqui as verbas que tem lá, a gente tem, por exemplo, reuniões ou comissões, participação em concurso, projeto de extensão, diversos outros, como comissão de ética e tudo mais. E na oportunidade que a gente teve aqui e ouviu quem era o diretor do IMESA na época, que foi o Gerson, ele disse que, por exemplo, ele nunca autorizou o pagamento de reuniões de comissões ou projetos de extensão que pelo estatuto da FEMA teria que passar pelo IMESA. Então, existe o pagamento, sendo bem objetivo, existe o pagamento ou existiu o pagamento de verbas que não constassem do IMESA, que viesse direto da direção executiva, por exemplo? Eu acho que isso a gente já informou, Júlio. Não sei dizer o que foi informado, mas eu imagino que sim. A gente já prestou essas informações, eu acho, para vocês. Se vocês puderem oficializar, a gente procura mais uma vez e manda para você. Então, mas a minha pergunta é mais no geral, assim, o RH, ele só lança o que vem assinado do IMESA? Autorizado pelas direções. Então, mas tem... Professor, vem os lançamentos específicos do IMESA. E direção FEMA, como os administrativos. Então tinha verba que era lançada pela Aí direção também. eu tenho que olhar, não sei te responder essa pergunta. Existe alguma empresa, ou existiu alguma empresa terceirizada, externa, para ajudar na elaboração da folha de pagamento? A FEMA implantou a GovBR, que até hoje a gente trabalha com essa empresa. Sim. Ela é instalada até hoje.
Tá saindo também, né? Daqui uns dias. No portal da transparência, a gente tem uma empresa de nome Ivone Gatti Lanza da Silva. E, segundo a descrição aqui do portal da transparência, essa empresa ajudaria no processo da Folha. Você chegou a ter contato? Não, desconheço. Conhece? E a folha de pagamento na UPA? Quem é que faz? Está tudo no departamento? A nossa folha, o nosso sistema é dividido folha FEM e folha UPA. Entendi. E aí como é que você distribui isso com o Marcelo? Os dois fazem tudo? Entendi. Tudo referente ao atestado médico, licença, tudo RH. E a parte de concurso e seleção da UPA passa pelo RH também? Você fala o quê? O processo de... O processo. Não. Eles fazem o processo, a hora que ele finaliza, aí eles mandam pra gente, entregando o edital, quem passa... Você disse o pessoal A da UPA comissão. lá. Não, a comissão que faz concurso. Finalizou, eles entregam pra gente os documentos, aí pra gente prosseguir na contratação. E nesse período lá da UPA, teve uma empresa chamada M. Almeida Serviços Administrativos que prestou serviço lá. Vocês tinham contato com essa Faço empresa? ainda. Da última oitiva do Marcelo para cá, a gente percebeu que houve um avanço na questão da transparência. Na época, a gente não tinha nenhum portal, a gente tinha apenas uma folha de pagamento em PDF que tinha sido disponibilizado. E aí aquilo se confundiu muito se era folha de pagamento ou se era planilha de cargos e planilha de cargos. E aí desde então a gente vem conseguindo uma transparência maior referente à folha de pagamento da FEM. Como é que foi esse processo lá no departamento? Como é que as coisas começaram a ficar mais transparentes? Foi com a chegada dessa empresa, a GovBR? Como é que foi esse processo lá? Não, a Gov tá lá e a gente vem andando com ela já faz um tempinho já. Agora, quanto à transparência, a gente está em andamento também ainda. Começando a disponibilizar agora as informações para vocês. Mas quem que... Porque assim, a Gov é uma empresa terceirizada externa. Uhum. E quem que faz essa comunicação entre FEMA e Gov? Quem que fornece os dados para a Gov? Como é que funciona esse processo? Quanto à folha de pagamento, é o RH. Agora, as outras informações, cada um tem o seu departamento. Porque ela não só trabalha com RH, né? Ela trabalha outras... Mas a parte do RH, é você ou o Marcelo que faz essa comunicação com ela? O Marcelo é o supervisor aqui. Você sabe qual que é o funcionário da GovBR que faz essa interface com a FEMA? Em relação ao pagamento de horas aulas para professores, todas essas horas aulas, elas vêm prontas do IMESA para o RH? Exclusivamente. Não tem, por exemplo, o lançamento de hora-aula direto da direção executiva. Não. E aí vocês recebem o controle de ponto também? Ou esse controle de ponto é exercido pela direção do IMESA? Eles encaminham pra gente um ponto eletrônico dos professores. Mas já finalizado. E vocês fazem a checagem Não. se o lançamento de horas-aulas está de acordo com o ponto? E quem faz essa checagem? Acho que tem um supervisor lá pra isso, né? Você diz no IMESA. Isso. Eles importam pra gente o que vem na informação, a gente lança no sistema. Você falou que tem uma supervisão no IMESA que faz a fiscalização. Quem que é essa supervisão? Não, eu não falei que ela faz, eu falei que tem uma supervisão. Então, quem faz a supervisão? A supervisão acadêmica da É. FEMA, a Leonilda.
E você tem ciência se existem pagamentos fora do registro de ponto? Não. E todas as verbas, essas que eu descrevi aqui, ó, tem hora de atividade, anos de serviço, aula diurna, aula noturna, adicional noturna, gratificação e ensino superior. Tem algumas dessas verbas que elas não são referentes a horas-aula. Como que elas são calculadas? Olha, não é da minha alçada esse tipo de cálculo. É o Marcelo Eu que não faz sou esse cálculo? responsável por verbas, essas coisas, criação de verba, nada. Mas quem que é responsável por analisar o lançamento dessas verbas? Porque assim, alguém precisa lançar isso no Lerite. Sim. Chega uma informação, passa pela RH, que vira remuneração e vem lá descritivo no... A gente tem tido muita dificuldade para entender o que são essas verbas, porque a gente não achou nenhum ato normativo da FEMA regulamentando isso de maneira transparente no site, enfim. Então a gente queria entender, por exemplo, aqui, reuniões ou comissões. Isso inegavelmente tem que passar pelo RH e o RH que vai transformar uma verba, que provavelmente vem em horas ou em atividades, e transformar isso em valor nominal, reais. Quem é que faz essa análise? Você fala criação da verba ou Não, a Digitar- operacionalização. digitar ela, por exemplo? Isso, por exemplo, porque com certeza para vocês, orientação TCC não vai vir lá R$400. Ah, sim. Vai vir assim, eu orientei 2, 5 3. Não, pessoas. sim, Isso. eles importam pra gente essas informações e a gente joga dentro do sistema. Lança dentro Mas do vem sistema. para vocês, por exemplo, orientou 5 alunos Sim. ou vem para vocês, pague R$400? Não, 5 alunos. Entendi. E quem que faz essa leitura de olhar 5 alunos, deve ter uma tabela. Cada aluno paga tanto. É o que eu te falei, ele vem importado pra gente, já vem essa informação autorizada. Aí agora quem supervisiona, quem é responsável por essas Não, eu informações. quero saber mais da operacionalização. Vocês jogam no sistema e o sistema já dá quanto Isso, tem em reais. Isso. É isso, o sistema faz tudo então, esse cálculo. É. Eu lanço duas, por exemplo, você administra duas Duas iniciações científicas. isso. E aí o sistema já coloca o Eles mandam valor. os números pra gente. E quem é que realiza... Assim, esse documento vem do IMESA, falo aqui duas, assinado pela direção acadêmica. Sempre. Sempre. E, por exemplo, tem outras verbas aqui. Por exemplo, reuniões ou comissões. Como é que vem essa Tudo verba? importante. Mas daí vem lançado como? Em horas? Reuniões, comissões em horas. Em horas? É. E aí vem assinado pela direção. Eles enviam pra gente o formulário de tantas horas e os nomes dos professores, e aí a gente lança a quantidade de horas. Aí faz o cálculo e transforma em valores. E você sabe se esse processo está regulamentado de alguma forma dentro da FEMA? Isso é difícil. Então, Eu não crio os verbos, eu só não, faço sim, o trabalho eu de digo- manusear o sistema. Eu digo, esse processo de manusear mesmo. Vem pra mim ali, É o sistema que faz tudo. faz tudo. Em relação à verba de participação em concurso, como é que é feito? Porque a gente ouviu aqui a Dedé e a Rosângela e ficou muito confuso, porque elas falam que não eram elas que definiam o valor do próprio concurso, que passava para a FEMA, era o RH que fazia esse A gente controle. faz só o lançamento. Nome, valor, a gente lança na folha. E esse documento da questão de participação no concurso vem assinado de quem? Olha, eu tenho que verificar, mas tem que estar autorizado pela direção. A gente não faz nenhum pagamento sem autorização da direção. Mas qual direção? A direção acadêmica ou a direção executiva? Direção executiva. E projetos de extensão? É esse mesmo modus operandi? Vem em horas ou em quantos projetos? Não, isso aí eu não consigo me recordar. Mas ele vem importado também. E tem bastante professor que recebe verba de projeto de extensão? É comum lá no departamento? Não sei informar números, mas é uma verba comum. E a questão das aulas substitutas? Porque
atribuição de aulas que vem do IMESA para o departamento, ela não quer dizer que foram as aulas que foram efetivamente dadas, né? Porque o certo seria cruzar isso com o ponto. Você disse que é a Leonilda que é responsável por fazer isso, mas o que eu quero entender... Eu disse que a Leonilda é supervisora, não falei que ela que é responsável, só falei que ela é supervisora acadêmica. Mas se ela faz a supervisão, ela que tem que supervisionar. Tá, mas na questão das aulas substitutivas, por exemplo, como é que vocês recebem isso? Importado. Importado? Não temos controle com pontos de professor. Vem tudo do mesmo. Tudo mesmo. E qual sistema que é esse que calcula? É a intranet da FEMA mesmo? Porque você disse que vem tudo importado. A impressão que passa é que vem um arquivo fechado. Tem um arquivo Você e joga no na sistema, o sistema já elabora a folha. Como que é o nome desse sistema, você sabe? folha. Não, Mas você eles mandam um arquivo e aí eu não sei te responder porque eu não faço esse procedimento. Não sou eu que faço esse, mas eu sei que é um arquivo. Entendi. É o Marcelo que faz isso. Sim. E quando tem uma contratação lá na FEMA, entra um professor novo, isso passa pelo RH. Sim. E como é que é esse trâmite? Até lançar a matrícula dele no sistema, lançar... Eu faço a convocação, solicito os documentos para a pessoa, incluindo dados pessoais, exames, aí admissional, faço toda a convocação, a pessoa se apresenta, assim que a pessoa tiver 100% com os documentos apresentados ao RH, aí a gente cadastra ele no sistema e inclui ele. E como é que é esse cadastro no sistema? A gente entra no sistema da Gov e cadastra nome, CPF, tudo. E como que é gerada a matrícula? Porque cada matrícula é um vínculo com a FEMA, né? E aí... Eu não faço essa parte. A minha parte é receber o funcionário. Entendi. Concluir todos os documentos dele, tá tudo certinho, aí eu falo, esse aqui tá certo. Já e pode aí o entrar. Marcelo que lança no sistema essa parte. E esse número da matrícula é gerado quando insere no sistema ou você que... Ele que é responsável. Entendi, você só entrega a pastinha pronta. Eu entrego todos os documentos para ele. Entendi. A questão da coordenação de cursos. A gente tem vários cursos na FEMA e vários coordenadores. Como é que é calculada essa verba? Não é da nossa alçada isso. Então. Mas é que, por exemplo, se eu pegar o limite aqui do professor Fernando Sá, que era coordenador até pouco tempo atrás, tá no limite dele lá, verba de coordenação. Então isso tem que ter sido lançado pelo RH. Eu não faço esse lançamento. Não faz esse lançamento. E antes de 2019, a FEMA sempre pagou seus professores abaixo do teto remuneratório definido pela Constituição. Vocês faziam esse corte? Porque, por exemplo, dando um caso concreto, aqui na Câmara, a gente tem alguns funcionários que receberiam acima do teto, por direito, por verbas adquiridas ao longo da carreira e tal. Só que o nosso departamento de RH, o que faz? Faz o corte desse salário no teto remuneratório do prefeito, conforme determina a Constituição Federal. Vocês faziam esse corte dos professores que receberiam acima do teto? Como eu havia te falado, eu não tenho esse manuseio de verbas, valores, entendeu? Não sou eu que administro essa parte. Então eu não... Essa parte também é o Marcelo. É, Marcelo que... E você disse que você faz esse processo de receber o professor, né? Quando aprova o concurso, você junta a documentação. Referente ao professor Jairo, você fez esse processo mais de uma vez? Ou seja, ele foi contratado efetivamente? Não, eu fiz uma vez só. Uma vez só. Ele se apresentou uma vez. E em relação à professora Shirley? Uma vez. E professora Arlete? Uma vez também. Perfeito. Você sabe me dizer
referente ao professor Jairo, quantas aulas ele tem Não ministrado? sei. Esse pagamento de projetos. Nessa questão dos projetos, existe a diferenciação de projeto acadêmico e projeto profissional? São duas verbas diferentes? Não sabe sei. dizer? Não. Com relação às bolsas de dependência, de filhos de docente, como é que funciona esse processo? É no departamento de RH, é no departamento de bolsas? Quem que é responsável? O RH, departamento pessoal, recebe o funcionário, ele preenche um documento solicitando a bolsa, declara o dependente que ele está solicitando, se é filho ou cônjuge, e a gente encaminha para a direção da FEMA. Quem que realiza a análise documental? Eu ou o Marcelo. A pessoa se apresenta ali para nós. Para a direção executiva, né? Não, a pessoa entrega o documento, Não, aí a sim. gente encaminha para a direção do executivo. Perfeito. E qual que é o procedimento? Vamos supor que a professora, a procuradora Aline, chega lá querendo dar uma documentação para solicitar uma bolsa para a filha dela. Quais documentos você iria exigir? Eu entrego uma declaração que ela preenche a próprio punho, declarando que ela está solicitando a bolsa, por exemplo, para a filha dela. Aí eu confiro nos documentos se ela realmente é filha e encaminho para a direção. Porque quando a pessoa é contratada, ela entrega certidão de nascimento, certidões lá e eu... Entendi. E nessa conferência, se a filha é mesmo, você também confere a idade? Porque o critério de dependência é um critério legal, né? Então, você não tem como ser dependente aos 30 anos. Não, eu não... Eu confiro só o grau da dependência. E quem que ensinou esse procedimento para vocês? Eu entrei lá na FEMA com desse jeito. E quando você entrou, o Marcelo já estava lá. Sempre foi dessa forma. E você tem conhecimento da deliberação do Conselho Curador que regulamenta a questão da concessão de bolsas? Hoje eu tenho. No caso específico da aluna Bárbara Barreto Fernandes, filha da servidora Luciana Barreto Fernandes, você chegou a receber essa documentação dela? Sim. Não fui eu que recebi, mas ela passou pela gente. Quem que recebeu foi o Marcelo? Tenho quase certeza que sim. E foi analisada, existe essa declaração de próprio punho da Luciana Barreto afirmando que a Bárbara é dependente? Sim. Considerando que a deliberação do Conselho Curador define expressamente os documentos a serem apresentados e que na oportunidade da concessão da aluna Bárbara Barreto Fernandes não foi solicitada a documentação pertinente, a quem se atribui essa falha de procedimento? Não sei te informar, gente. Nós não fomos orientados a solicitar outro tipo de documentação. Orientados. Quem que é imediatamente superior a vocês? Eu sou... O Marcelo é meu superior. E superior ao O Marcelo? Marcelo é a direção, né? A direção pública. A direção executiva, né? Isso. E quem é responsável por assinar e autorizar a concessão dessas bolsas? Direção FEMA. Direção executiva.
E de quem é responsável de aferir os cumprimentos formais para a concessão da bolsa de estudo? Se todos os documentos estão certos e tudo mais. Olha, formalmente falar que a responsabilidade é do RH, eu não tenho essa informação. Eu sei que o procedimento passa pela gente. Ninguém chegou na minha frente e falou, você tem que fazer isso. É uma rotina que vem há muitos anos do mesmo jeito. E eu já entrei lá com essas... E vocês fazem algum tipo de parecer? Por exemplo, na hora que essa documentação vai para a direção, tem lá algum parecer do RH falando, tá tudo certo, ou vocês só entregam os documentos e o diretor analisa? Entrega o documento. Então, em última instância, quem é responsável por autorizar é a direção. Direção. E a questão das horas extras de motoristas que saem de viagem? Como que isso é calculado? Todo funcionário lá tem o registro do ponto, aí a gente fecha o boletim mensalmente e quem executou hora extra, a gente pede autorização ao diretor. Mas como é que esse ponto é calculado quando está em viagem? Ponto de motorista. Olha, aí você tem que fazer uma solicitação oficial, porque eu não sei te responder. Mas você sabe como é calculado? Se existe alguma normativa sobre isso? Não sei. E quem que autoriza o pagamento das horas extras? Direção executiva. Sobre essa questão, só voltando, essa questão da normativa, da deliberação do Conselho Curador que trata sobre a concessão de bolsa. Você nunca foi instruída sobre isso? Ou instruíram você e falaram, o procedimento é esse? Eu entrei na FEMA e o Marcelo já estava lá e ele me orientou, o procedimento é assim, eu sempre segui esse mesmo jeito, desde quando eu estou lá. Você sabe se o professor Alex Poleto também ajudava nessa parte da confecção da folha? Não. E quem é o responsável pelo ponto no IMESA? Esse ponto vem direto da direção ou ele vem da supervisão? Eu não sei te informar quem é o responsável. Eu sei que tem o ponto do docente, mas o responsável eu não sei quem é. Você sabe quem assina? Vem da direção IMESA. Vem da direção. Vem. O ECOM é comunicado direto da direção para o RH. Isso. Como eu havia te dito, a responsabilidade de verificar e olhar conforme segue o ponto eletrônico, eu não sei. Uhum. E só voltando na questão, desculpa ser repetitivo, mas para ficar claro que o procedimento acaba sendo um pouco confuso. Esse documento que vem fechado, ele vem somente com o lançamento lá do RH lançar no Olerite de cada professor. Esse documento, ele vem com todas as verbas já? Ou ele vem só com a questão de horas, as outras verbas vêm em outro documento? Como é que é esse Vereadora, é que eu te falei, eu sei que tem esse arquivo, mas eu não administro ele. Eu não sei as informações. É o Marcelo que faz tudo nessa parte. E essa parte você falou que recebia lá dos professores a documentação, fazia admissão, diário oficial, e aí essa documentação era enviada, o Marcelo que fazia essa inserção no sistema. Sim. Vocês têm mais alguma pergunta?
Não, sem dúvida. Não havendo mais perguntas a testemunhas, declaro encerrada a oitiva da senhora Priscila. Muito obrigado pela Obrigada a você. colaboração. Obrigada.